Como é que está você nessa pandemia, em primeiro lugar? Então, pois é, você sabe, Bruna, você sabe disso porque a tua vida também é um pouco parecida com a minha nesse sentido, né? A gente é uma correria desgraçada, né? É. E faz filme num estado, faz teatro em outro estado, faz televisão em outro, então a ponte aérea e avião e ônibus e carros e viagens, E então jegue, e e cavalo, e o que for, né? Jipe, o e que for. canoa, né? E a Canoa, gente né? está lá. A gente fazendo, se enfiando no meio do mato. As pessoas sempre glamorizam muito a nossa profissão, né? E é normal que seja assim, porque elas só veem o resultado, só veem aquela coisa lá acabadinha, né? Mas elas não sabem o trabalho que dá para fazer aquilo tudo, e às vezes um trabalho físico, né? Insano, de você não ter tempo de ficar em casa. Então, nesse aspecto, a, a pandemia para mim foi uma coisa extraordinária, porque eu redescobri a minha casa, né? É. Fazia anos que eu não tinha a possibilidade de ficar em casa e arrumar os livros na estante, né? Os livros estavam todos meio que empilhados assim, né? É, Ali jogados no chão, porque eu não queria deixar o livro fora da ordem, mas ao mesmo tempo não tinha tempo de organizar. Então, de repente, comecei a o me livro dedicar. vai formando torres, né, na nossa Né? casa, né? Você tem uma casa e E, umas torres, torres de e, livros, e né? aquelas filas de leitura, né? Você fala assim, vou ler esse, depois esse, aí você monta aquele montinho ali. Aí depois fala, não, peraí, mas tem esse aqui também. Quando você vê, você está cercado de montinhos, né? Então, Exatamente. de repente a redescoberta da casa, para mim, foi uma coisa, e nesse aspecto também nós fomos privilegiados de poder ficar em casa. A gente Uhum. sabe que tem muita gente que precisa trabalhar, precisa Sem sair, dúvida. e muita gente que nós precisamos que saia para trabalhar, né? Claro. Os São os nossos médicos. heróis anônimos, né? Os heróis que estão indo para saúde, para os garis da rua, para um monte de delivery, os caras que estão fazendo tudo aí para segurar a onda das nossas vidas, né? Então, a gente que foi privilegiado nesse sentido e pôde ficar em casa, eu tenho feito isso desde março, tenho ficado em casa, mas eu redescobri a casa e redescobri o tempo também, né? Porque é um tempo que eu nunca tive para mim mesmo, né? É uma coisa curiosa essa, né? A profissão da gente também é uma coisa muito aberta, né? Muito generosa, né? No sentido de que a gente dá a nossa emoção para o entendimento do outro, né? Então a gente está sempre tendo o outro à nossa frente, nem que seja na forma de um personagem, nem que seja na forma de uma leitura, a gente está sempre se jogando para o outro, e esse se voltar para dentro também foi uma descoberta muito interessante. O Freud dizia que o autoconhecimento é sempre uma má notícia, né? É engraçado porque, para você, eu lembro que uma vez você me contou que o hábito da leitura começou quando você era criança e ficou doente em casa um tempão, né? Quer dizer, esse foi um momento que você teve, não tinha alternativa. Por isso que às vezes eu penso assim, às vezes a gente fala assim, ai, coitadinha, daquela criança está em casa sozinha. Mas não é ruim como parece. Você desenvolve imaginação, você consegue pensar em coisas. Como foi para você isso, esse comecinho, quando É, você ficou doente em casa? é curioso, né? Porque, de repente, aos 6, 7 anos de idade, eu descobri a vida interior, né? Que é uma coisa que tem gente aí com mais de 60 que ainda não atingiu, né? Então, eu acho que a vida interior é uma coisa fantástica, porque se tem uma pessoa com quem você tem que conviver e tem que conviver bem, é você mesmo, né? Sem Então, dúvida. você se descobrir essa piada do Freud de que o autoconhecimento é sempre uma má notícia, é, é no, é no sentido de que você demorou para se conhecer, né? Porque se você vem se conhecendo desde pequenininho, você foi se lapidando, foi se modificando, foi Claro. acrescentando dados positivos à sua personalidade, tentando limar os negativos, né? E então o autoconhecimento acaba sendo uma coisa boa. E eu acabei brincando com isso já pequenininho, porque eu tinha que ficar lá deitadinho sem poder me Se mexer, sem poder mexer, né? brincar.
Então, em vez de ficar pensando besteira e ficar chateado com isso, eu me joguei na literatura, me joguei nos gibis, as histórias em quadrinhos me ajudaram muito, me Eu ajudaram também muito. comecei, eu comecei minha vida lendo muito, muito gibi, muita história em Não é? quadrinhos. Nossa, Eu sou de uma época em que havia uma campanha fortíssima daqueles mais conservadores, como sempre eles estão sempre errados, né? é, Dizendo que o gibi fazia mal para a formação da criança, que o gibi trazia violência, que o gibi mexia com a parte sexual da criança de uma forma negativa. É tudo balela, tudo mentira. O gibi me jogou nos braços da literatura, me jogou nos braços do conhecimento. O gibi reforçou a minha curiosidade, eu fiquei cada vez mais curioso com as coisas que eu estava lendo e querendo ler cada vez mais, e com 12 anos de idade eu já estava envolvido com grandes clássicos da literatura, e fui me formando e formando meu gosto pela literatura com muito prazer até hoje, né? Até hoje. e como é bom, né, descortinar essa porta, né? Abrir esse portal de entrar Nossa, nesse mundo abstrato, né? Nesse mundo que você precisa imaginar, que é a leitura, né? Você precisa ver o que o outro jogou lá para você pensar. Cada um tem uma interpretação, como o Humberto Eco dizia, né? Cada um interpreta um livro de uma forma, cada um vai conseguir ser o leitor à sua maneira, o que é lindo para o autor e para o sim. leitor, mostrando que o leitor ele é um cúmplice É do um autor. coautor, né? É um coautor, sem É um dúvida. coautor, Sem dúvida. exatamente. E ele vai descobrir no livro coisas que talvez o autor não tenha nem pensado, né? Coisas Exatamente. que o autor deixou passar ou não pensou nisso, mas o autor acabou dando um sinal naquela direção Ele ali. tem uma interpretação que não estava na cabeça do autor antes, né? Sim. E eu sempre falo isso, eu realmente eu tenho muita pena de quem não gosta de ler, eu tenho muita pena de quem não se esforça pela leitura, porque está perdendo não um universo, está perdendo milhões de universos, né? Essa porta que você falou aí, essa porta que a gente abre, ela abre para muitos mundos. Então, imagine você uma pessoa que gosta de doce, e entra numa loja de doces com aquelas ofertas todas maravilhosas, eu me sinto assim quando eu entro numa livraria, né? Claro. Eu tenho ali um potencial de prazer inenarrável e infinito, né? Porque eu sei que eu não vou conseguir nunca ler aquilo tudo, mas o que eu quiser vai estar lá para que eu possa pegar. Então, É, é tenho pena mesmo. sagrado, né? É um ambiente sagrado. A gente é quase. É como você entrar numa igreja, assim, num lugar Nossa. de devoção, né? Não é à toa que o Borges, né, o Jorge Luiz Borges, dizia que para ele o paraíso era uma espécie de biblioteca. Né? E é isso mesmo, né? A gente tem tantos prazeres ali à nossa mão que eu tenho pena de quem ainda não se exercitou nessa busca. E como chegou? Você lembra o primeiro livro? Primeiro livro? Aquele Olha, que você você, sabe que como não, veio? porque foi um processo assim, né? Do gibi, o gibi começou a não me satisfazer mais, porque eu queria saber mais, né? Daqueles personagens. E o gibi só tinha aqueles balãozinhos ali, com o diálogo entre os personagens, um pouquinho só da descrição do que estava acontecendo, né? Enquanto isso, né? O Uhum. fulano de tal aí. Então era muito pouco, eu queria mais, eu queria saber o que eles estavam pensando, eu queria saber por que eles estavam sentindo aquilo, e naturalmente o gibi já não me satisfazia nesse sentido, eu precisava de um pouco mais. Então foi meio natural, eu fui atrás, eu tive a sorte de estudar num colégio que tinha uma biblioteca, né? Isso é Que fundamental. é fundamental porque a gente tinha acesso àqueles livros todos, não era uma biblioteca pequena, era uma biblioteca boa, era o Colégio Rio Branco, em São Paulo, né? E eu me lembro de muito carinho da bibliotecária, dela ver aquele molequinho ali, indo toda semana trocar o livro, porque ele já tinha lido o livro anterior, e ela, Uhum. no começo, ela fez uns testes comigo, né? Ela me perguntava, mas e aí, o que você achou? Mas e o que você achou daquela cena tal, né? Ela falava uma cena do livro para ver se eu tinha lido mesmo. E eu tinha lido. Então, Claro. ela ficou encantada com aquele molequinho e me ajudou muito.
ela me deu... Eu sinto não ter guardado o nome dela, porque realmente foi parte muito importante da minha vida, né? Mas ela É, a me deu... bibliotecária é um anjo, né, que te Não transporta é? naquele mundo, né? Naquele Ela paraíso tem que você encontrou. se ela tem prazer, né? Se ela tem prazer também em estar ali naquele serviço, se ela gosta do que ela faz, ela é uma mão na roda para quem chega lá. Então, eu conheci Jules Verne, eu conheci o Edgar Rice Burroughs, eu conheci Walter Scott, eu conheci um monte de autores clássicos e, ao mesmo tempo, infantos juvenis, É, muito, infanto muito. juvenis, ela foi te indicando bem, né? Você começou Foi me direito. indicando. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Um dia, eu me lembro que isso eu me lembro que eu guardei muito, porque um dia eu pedia, eu ficava sempre ali no balcãozinho, né? Eu perguntava, ela me indicava o livro, esse, eu escolhia e tal. Mas um dia eu disse assim: deixa eu entrar, eu quero ver a biblioteca, você me deixa entrar? E ela falou: claro, claro. Eu entrei naquela vasta biblioteca lá, fiquei olhando. E eu olhei um livro, peguei, dei uma olhada na orelha do livro, achei interessante aquilo, falei, eu vou ler esse aqui. E voltei para ela com esse livro. Eu devia ter uns, sei lá, uns 12 anos de idade. E eu falei, eu quero levar esse aqui. Ela pegou, ela falou assim, eu já era Fagundes, com aquela idade já me chamava de Fagundes. Ah, Fagundes, você me desculpa, esse aqui você não pode levar. Eu falei, por quê, né? Ela falou, porque esse não é para a sua idade. Eu não entendi, né? Mas o que pode ter que não seja para a minha idade? Aham. Aí ela ficou meio assim, ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, leva, 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 mas ó, não conta para ninguém. Eu levei o livro, Subverteu, né? Isso deu uma já, subvertida legal. já foi maravilhoso, né? Porque era um livro proibido, né? Eu não Você podia lembra estar qual lendo. era? Não, você lembra o livro? Claro, era Os Miseráveis, do Victor Ai, que Hugo. ótimo, do Victor Hugo. E eu falei, meu Deus, que coisa esse livro. E, inclusive, foi extraordinário para mim, porque eu não tinha, na época, vocabulário para ler aquele livro, né? É um livro Você realmente... chorou? Muito! Eu chorei, eu Eu torci, chorei muito. nossa, eu chorei muito, e eu chorei muito, muitas vezes, porque é um livro profundamente emocionante, é um livro de uma generosidade, né, de uma humanidade, é um livro que vale a pena reler. Eu já reli Os Miseráveis pelo menos umas 2 vezes, né? Então, é uma história fascinante e eu me lembro que ampliou também o meu vocabulário, porque eu lia Ah, com o é. dicionário do lado, que eu não queria perder nenhum pensamento do Victor Hugo. Então, foi uma estreia, realmente, digamos assim, na literatura clássica maravilhosa. Isso é muito legal, porque você sabe que assim, eu tenho uma história muito parecida nesse ponto, porque eu comecei a ir para a biblioteca do Dante, da minha escola, quando eu tinha assim, uns 6 anos, né? Bem nova. Era tão nova que para mim também entrei num lugar que falei assim, eu não sabia que isso existia. Meu Deus, que lugar é esse? Como assim? Né? Ficando numa excitação que eu mal conseguia respirar. E as pessoas, só que era o seguinte, eu queria ler, por acaso, olha como as coisas como elas são, né? E eu fui direto, sem entender, não sabia nem o que era poesia, mas eu fui direto Olha, em livros do Drummond, do Murilo Mendes, do Cassiano Ricardo, do João estava na Cabral veia. Neto. E eram aquelas coleções lindas com a página dourada na frente, sabe? Você lembra Sim, daquelas sim, sim. edições preciosas? E eu falei para ela assim, Fernando Pessoa, e eu falei assim, daí eu entendi que podia emprestar, podia ler, né? E aí eu falei, ela falou assim, mas de jeito nenhum que você vai levar para casa, porque aí não era nem uma questão de que o material não era, porque ela também achou que eu não ia entender mesmo nada. Mas o livro era muito bonito e muito delicado. Ela falou, essa E mulher vai caro, botar, né? essa menina, e caro, essa menina vai botar, né, o lanche dela em cima, sei lá o que ela vai fazer. E aí, o que eu fazia? Eu passava o recreio com o meu caderninho na Copiando. biblioteca, copiando à mão partes dos livros. Não é Isso, à toa que você virou essa poetisa maravilhosa que você é, e de mão cheia, realmente, com uma obra vastíssima já nessa área. Maravilha. mas você Bem sabe que é daí. engraçado? Porque eu acredito que a gente tem algum anjo que empurra. Porque como
que eu fui parar naquela sessão. Como que eu, não sei o quê, como o empecilho de levar me obrigou e eu tenho, até hoje, eu tenho um dedo assim um pouquinho torto aqui, de tanto que eu escrevi à mão, E entendeu? cai. E, Fazia aquele calo, né? Aquele calo na mão. exatamente, exatamente. E aí, assim, depois, quando a professora finalmente nos deu um livro para comprar e ler em casa, os pais que compravam, obviamente, que a gente nunca tinha entrado numa livraria, eu nessa época nem sabia que existia livraria, e ela deu o Iracema, de José de Alencar. E eu, quando eu abri, eu fiquei tão maravilhada, mas tão maravilhada com aquela prosa, eu nunca tinha lido ainda, né? E eu decorei o Olha, livro. Aí eu cheguei olha. na frente, a professora falou, vamos fazer as coisas? Eu falei, ah, sim, eu... Quando Aí ela já viu, era atriz, né? Aí já era aí já atriz. era. E aí, quando ela viu que eu sabia de cor, ela ficou assim, que menina louca, essa menina é muito estranha, né? E aí Você todo sabe, mundo, eu tenho uma eles foram história. acostumando. Hã? Eu tenho uma história oposta à sua, porque eu já gostava de ler, eu amava ler, mas essa obrigatoriedade da leitura é que eu achava uma coisa horrível, porque eu ia pegar os meus livrinhos na É, biblioteca, mas entendi. eu não queria, Personalidade, né? Já eu tinha não queria que personalidade. ninguém me obrigasse a ler. Obrigar a ler, para mim, era o máximo. Eu falei, não, eu quero ler o que eu quero ler por prazer, né? E você É. tinha aquelas leituras obrigatórias, e pior, valia ponto, né? Oh, e Se como, é? você, se você não lesse o livro e não fizesse uma análise do livro ali, se não fizesse uma resenha do livro, você perdia pontos, né? Então, eu me Lógico. lembro que eu perdi muitos pontos com um livro que me deixou profundamente traumatizado. Eu só li esse livro quando eu tinha 60 anos de idade, porque Esperou bem, né? até os 60 anos eu Qual olhava para era? ele Qual era? na estante, era o Ateneu do Raul Pompeia, que Que lindo. Eu é um lia nessa época livraço, lá. é um livro maravilhoso, mas você vê, eles não queriam me deixar ler o Vitor Hugo, mas me obrigavam a ler o Ateneu, que é um livro terrível para uma criança de 12 anos ler. Né? É um livro de maturidade. Né? Um livro... Mas, de qualquer forma, eu fiquei com esse livro. Eu não consegui ler, eu perdi pontos, foi uma coisa horrível. Espera aí que deu uma... Pronto. Matéria, e eu, durante 50 anos, eu olhava para o Ateneu Organiza o livro, é. ali na estante, assim, eu não conseguia ler. Depois, quando eu li, naturalmente, foi uma descoberta linda. Né? É engraçado isso, né? E a gente vai descobrindo livros, parece que eu acho que os livros também, eles vêm a gente, né? Não é que a gente vai a eles, mas eles chegam na hora que eles têm que chegar, eles te acham. Tem um certo mistério da relação de um bom leitor com um bom livro, né? A gente tem essa vai por caminhos, é meio que nem a vida, né? Que diz que escreve por linhas tortas, né? Do acaso, né? Do acaso, caiu ali, né? Às vezes as pessoas perguntam, eu falo de algum livro, as pessoas falam assim, mas como é que você achou esse livro? Né? E foi isso aí, né? Foi entrando numa livraria, de repente eu pego ali na estante, eu dou uma olhada na orelha, e aí quando eu vejo, eu estou lendo a introdução, e aí eu falo, é esse, eu levo. Né? E é aquela coisa que, como você falou, o livro me escolheu. Né? Pois é, o livro escolhe. E é engraçado porque, assim, na escola, na verdade, assim, eu aceitava qualquer coisa para ler, mas é porque eu estava quase já com 8, 9, eu já estava me considerando quase uma profissa, porque eu tinha que escrever a resenha para toda a classe. Entendeu? Aí eles pediam, Diferente, né? porque todo mundo falava, Bruna, você faz para mim, faz para mim, faz para mim. Então tinha um monte de encomenda, era que nem quem fazia docinho em casa, né? Eu tinha que fazer redação para um monte de meninas e meninos também da escola. E aí que ninguém queria ler, ninguém queria escrever, ninguém queria fazer nada. Aí eu trocava por lanche, trocava por um monte de coisa, né? Então me dá o teu não sei o quê, eu quero abanar. E aí a gente fazia, meu sistema de troca já estava estabelecido. Mas com isso, eu meio que me profissionalizei cedo, sabe? Mas era engraçado.
E aí, quando a professora me dava uma coisa para ler, eu já sabia que eu tinha que ler. E aí, e o decorar, e aí vem a coisa do ator. Você decora muito rápido e muito fácil, eu lembro disso, que é uma loucura. Eu nunca vi ninguém na minha vida decorar nada como você decora. É surreal. Na televisão. Na Hã? televisão. Na Bom, televisão. não, eu sei, claro. Eu digo, né, pela mente É. mesmo, que retém aquilo que leu, né? Que é muito bom isso. Mas é E a tem uma coisa da intimidade com a palavra também, né? A intimidade com também. a palavra ajuda bastante, né? E a minha escola era rígida, a gente era obrigado a decorar trechos da Divina Comédia do Dante Alighieri, entendeu? E eu sei até hoje, eu morro de orgulho, porque aí tinha uma época que eu era uma chata, que eu queria sempre falar esses negócios. Sempre encaixava, né? Encaixava. Ó, eu tô aqui, o cara, né, vem e você começa a declamar Aí, Dante, afasta todo mundo que lasciate você ogni speranza voi che entrate, você botava lá, né? vai embora, né? Mas era em Mas, italiano? Eles pediam para você decorar em italiano? Ah, italiano, que maravilha. italiano, exatamente. Era uma escola rígida. Mas é legal que esse hábito de leitura, eu quero dizer assim, isso que você falou, né? Isso que você falou é tão importante. As palavras, você ter intimidade com elas, você ter o manuseio, o sabor, o significado oculto. Quando você diz que, menino, o gibi já não satisfazia, porque você queria o que está escrito nas entrelinhas, você queria buscar aquilo que estava atrás. É como o cara que vai olhar atrás da cortina, né? Que tem aquele lugarzinho. Você já estava profissionalizando a tua mente, né? Você queria O ver. livro, o livro te dá essa possibilidade, né? O livro te dá te põe no colo a proximidade com mundos que talvez você não tenha condições de visitar na sua vida, né? Com experiências que talvez você não consiga, por mais que você tenha uma vida vivenciada e útil e produtiva, você não é todos, né? Você não consegue imaginar como pensava uma pessoa no século XV. E o livro te dá essa possibilidade de jogar o século XV no teu colo, na segurança da tua casa, e você participar desse universo de uma Aquela forma rica, sociedade, né? Daquela criativa, mentalidade. sem dúvida. Isso é uma coisa que... Você vai para a Rússia, né? Você vai para a Rússia do século XIX e compreende sem dúvida. a rigidez, né, dos comportamentos. É maravilhoso. Nossa, é como se você pegasse milhões de trens, milhões de aviões, né? Em um dia você muda de um lugar para o outro, em um dia você passa por experiências diferentes, você muda de sexo, você fica mais velho, você fica mais jovem, você, enfim, você vive tantas vidas através da leitura que realmente eu vivo falando isso, eu tenho pena de quem ainda não se exercitou. E essa coisa da intimidade com a palavra, a gente tem que criar, né? É uma coisa que ela tem que ser a partir da gente, né? Porque ela não vem espontaneamente. A leitura não é uma coisa natural. O ser humano não nasce aprendendo a ler. Ele tem que se exercitar. É que a gente esquece, mas aqueles que foram alfabetizados levaram 3, 4 anos para serem alfabetizados. E depois, eles levaram mais 2 ou 3 anos para entender o que eles estavam lendo. Né? E depois eles levaram mais 2 ou 3 anos para entender aqueles sinaizinhos todos que tem ali, a pontuação, que vão te ajudar a ter mais intimidade. Então, é um exercício que você tem que se propor, como você tem que se propor para mexer com esse aparelhinho aqui. Eu, por exemplo, eu não tenho a intimidade com esse aparelhinho. Quem faz as coisas para mim é a Alexandra. Você Aliás, demorou um pouco, é verdade, eu lembro aliás disso. eu quero Mas é aproveitar o interessante parênteses aqui. porque Quero eu acho que. aproveitar o parênteses e mandar um beijo para o Richelli e para o Kim. Ah, Beijos, beijos, beijos. mandado e agradece a Alexandre pelos serviços prestados. Ela é a minha universitária. Não, ela finalmente botou você na rede, né? Vamos dizer, em todos os sentidos, né? Vamos dizer Eu assim. acho que ela me jogou na rede, eu só estou lá jogado. Ela te pescou, né? Ela te pescou. Mas Beijo. é interessante porque uma das coisas, a gente sempre fala muito da educação, do ensinar a ler, etc, etc. Mas eu acho que a coisa mais. Tem duas coisas que eu considero assim mais fundamentais. Uma que ensina o indivíduo a pensar.
a pensar, a sentir. E com esse sentimento, ensina a empatia. Eu fiz uma live outro dia com o Agualusa, que é um grande, lindo, maravilhoso escritor, autor de livros ótimos. Sim. E a gente estava falando exatamente isso. Como a ficção cria nos seres humanos a empatia pelo outro. Justamente por isso que você falou. Porque você vivencia vidas que são tão diferentes das suas, né? Eu me lembro, e eu até citei naquela live, eu falei assim, eu me lembro menina, eu lendo e chorando no meu quarto, eu chorei muito no meu quarto, em milhões de ocasiões, lendo e chorando no meu quarto, lendo o James Baldwin, que é um escritor negro com uma vivência completamente diferente da minha, de menina, de família. Uma consciência, né? E uma consciência. Sim, claro. No entanto, eu me coloquei naquele lugar, daqueles seres, daquela vida, e aquela vida ficou íntima para mim, como se eu pertencesse àquela vida. Então, essa empatia é imensa, né? É aquilo que abre esse canal à leitura, né? Abre para o outro, né? Você, de repente, percebe o outro, e você percebe o outro de uma forma muito prazerosa, porque você entra na cabeça do outro, né? A literatura faz você vestir o outro em si mesmo. Então, isso é muito bonito e é uma experiência que você talvez leve décadas para conseguir na sua vida, né? É muito difícil você realmente se colocar no lugar do outro. A literatura te encaminha digamos, essa possibilidade. Na intimidade das pessoas. Você entra Nossa. de verdade na intimidade, porque a boa literatura, ela é 100% verdadeira, né? Sim, Ela claro. não tem um traço de... Ela é mágica, mas ela é verdadeira. Ela nasce de um lugar de total verdade, né? E você fica sabendo o que a pessoa pensa, né? O que ela sente, né? Não é só como ela age, o que ela faz, né? É diferente do cinema, é diferente até do teatro, né? No sentido de que você realmente se joga dentro daquilo ali, né? E durante muito tempo. Então, você convive com o livro, se você tem uma boa velocidade de leitura, por 2 ou 3 dias, né? Então, você realmente participa daqueles universos todos de uma forma muito criativa. Eu acho que, nossa, o elogio da literatura não tem fim, né? Não tem fim. Eu acho que você prestou o maior elogio que alguém pode prestar, eu acredito, né? Assim, hoje você lança um livro que é o suprassumo desse elogio. Assim, é o melhor tributo que um autor pode fazer generosamente a todos os livros e autores que lhe deram tanto, né? Você fez um compilado, sei lá, não sei nem como chamar o que você fez. Descreve o que você fez. Uma bagunça. Uma bagunça nos nossos Uma corações, bagunça, né? porque A não tem... bagunça do seu coração. Mas você fez isso com o propósito de dizer para o público, é um guia, né? De guiar as pessoas, como um Virgílio que vai guiar por um território maravilhoso, aquelas pessoas dizendo, olha, eu vou te apresentar lindos livros e vou falar um pouco sobre eles. Foi essa a tua atitude? Eu acho que guia seria uma coisa forte demais, eu não pensei nisso, não. Foi um compartilhamento mesmo, né? Um compartilhamento desse prazer, um pouquinho desse compartilhamento, porque o compartilhar mesmo seria que cada uma das pessoas que lesse o livro, lessem cada um daqueles livros para que a gente pudesse conversar sobre eles e a gente teria conversas maravilhosas, né? E o que aconteceu ali foi que não foi o livro que nós estamos falando tem um livro aqui que você vai gostar, né? Eu adoro esse título, porque seguramente vai ter um livro ali dentro que a pessoa vai gostar, pelo menos um. E também ele é alusivo para o próprio livro que você está lançando. Tem um livro aqui que é esse que você vai gostar.
Tem uma metalinguagem aí, tem uma metalinguagem. Mas o que é gostoso é que não é um cânone, né? Por isso que eu falo que guia talvez seja uma palavra muito forte. Não é assim o que eu acho de melhor da literatura. Não, eu falo de livros, inclusive, que as pessoas nem consideram tão importantes, mas que de repente foram importantes para mim a partir do momento que eu li e gostei. A partir do momento que eu abri aquela porta e falei, ó, aqui também tem um caminho, né? Aqui também Mas tem isso uma é possibilidade. maravilhoso, isso é Né? maravilhoso. Você não está num lugar né, É. não é uma visão elitista da cultura. Não, absolutamente. E eu sempre tive a preocupação, apesar de, às vezes, eu citar alguns livros que sejam mais difíceis de ler, que eu entendo que alguns livros, para ler, você tem que ter uma certa preparação, né? Como você tem que ter um certo vocabulário para começar a ler, alguns livros você precisa ter um ou outro conhecimentozinho para você não perder muito tempo ou não perder o entendimento daqueles livros. Alguns são mais complicados, mas eu sempre tive na cabeça, eu não deixei de falar desses livros também, mas eu sempre tive na cabeça que eu estava me referindo a um tipo de literatura que possa ser mais fácil para as pessoas que estão querendo começar a ler. Então, eu sempre quis colocar para as pessoas algumas pequenas dicas que talvez aqueles que já são leitores estranhem ali no livro, falando, mas está me ensinando a ler? Não, não estou ensinando nada a ninguém. Eu estou compartilhando as minhas experiências no sentido de que eu passei por elas para chegar a esse universo maravilhoso que a literatura traz para a gente. Mas nesse compartilhamento você conduz. De certa maneira, tem um condutor ali, entendeu? Acho que... Tem, Bom, gente, para tem. quem não sabe, deixa eu falar para o público rapidinho. Antônio Fagundes está lançando um livro maravilhoso, imperdível, pela editora Sextante, que chama Tem um livro aqui que você vai gostar. Né? A gente não está com o livro pronto aqui para eu botar ele aqui, fazer, olha aqui, mas já, editora Sextante, entre no site da Sextante, digita o Instagram, que logo mais vocês vão ver o livro do Fagundes brilhar. E esse livro, Fagundes, para você juntar todos esses livros, como você começou? Porque, assim, a coisa mais difícil outro dia, bem antes até de você lançar esse livro, eu tentei me lembrar de cabeça de todos os autores que foram muito significativos. Eu nem pensei nos livros, eu pensei nos autores, que É foram difícil. muito significativos na minha vida. Porque muitos autores, eu li 3, 4 livros, 5. Quando eu gostava de um cara, eu lia todos os A livros obra dele, toda, né? né? A obra toda. Então, assim, quem foram esses autores? Gente, não parava a minha lista. Era uma coisa Nunca. assim. Eu falei, meu Deus, mas esqueci esse. Nossa, mas tem aquele. Meu Deus, tem aquele eu não vivia. Então, Você assim, sabe, eu fico angustiado sempre quando eu vou dar entrevista e a pessoa fala, e eu falo assim, não faça essa pergunta. A pergunta, qual é o livro que mais te marcou? Eu não falo existe. assim, pelo amor de Deus, não faça essa pergunta. Você faz uma pergunta dessa para quem leu 5 livros na vida. Aí, Para aí quem essa só leu pessoa, um, né? ela vai ter um. Ah, o primeiro eu Porque gostei mais do que os outros esse, 4. né? Porque senão você vai ter que perguntar que gênero, que época, que país, Que pelo fase amor da de minha Deus, vida, que né? fase da minha vida. Foi na leitura ou na releitura, né? Porque tem livros que você relê com um prazer redobrado cada vez mais. Então, realmente, a primeira grande dificuldade ao selecionar os livros era porque, primeiro, eu não queria ter um cânone, né? Eu não queria dizer, esses são os livros que você tem que ler antes de morrer. Não, não são esses. Pode ser esses e mais 8.000 outros, né? Então, Descubra os seus, né? Você quer também estimular para pessoas. desculpa. Então era uma coisa assim mais de provocação. Olha, do que você gosta? Tem um capítulo do livro que eu falo sobre isso, que uma das coisas que eu sempre senti que quando você entra numa livraria, você fica paralisado. Eu às vezes sinto Ah, isso, é? né? Ainda Eu mais sinto hoje tanto em dia, que tem trocentos lançamentos, né? Eu sinto tanto isso que eu não consigo sair de uma livraria sem ter comprado pelo menos 10, né? E mesmo assim eu sei que eu deixei uns outros 100 lá que eu não comprei, mas que eu vou voltar um dia para comprar. Então, a livraria é paralisante no sentido de que a oferta é monstruosa. Você tem lá 20.000 livros. Para quem nunca leu, como é que começa? Né? Como é que faz? Então, eu tive esse cuidado no livro. Eu separei por temas, digamos assim, para dar um pontapé na
pessoa. Mas eu acho que a pessoa pode dar um pontapé inicial a ela própria, né? Ela descobrir o que ela gosta, né? Então, ela gosta do quê? Ela gosta de futebol? Seguramente, numa boa livraria, ela vai ter um setor só de livros sobre futebol. Então, é fácil. Ela pergunta lá para o atendente onde é que é o setor de futebol, e o cara vai encaminhar ela para lá e ela já vai ter a redução daqueles 20 mil livros para uns 500. Já facilitou um pouquinho a vida dela. Você já Depois achou ela teu nicho, né? Vai já achando achou isso. nicho, né? É que Então, nem procurar a sua tribo, né? é isso aí. Eu procurei fazer dentro do livro essa divisão em nichos, né? Então, são 21, eu não me lembro agora quantos são, mas são mais de 20 setores. Então, você tem lá distopias, romances, policiais, os policiais divididos em thriller, suspense, e aí vai indo, né? Tem divisões, subdivisões, aí tem autoajuda, aí tem livros fora da curva, aí tem livros de história, filosofia. Se você procurar por nicho, você vai achar um nicho aí que isso aqui eu gosto. Pronto. Dentro desse nicho que você gosta, eu citei aí uns 5 ou 6 livros para dar o pontapé inicial. A ideia geral do livro foi essa de estimular a pessoa pela primeira vez. Depois eu tenho certeza que se ela criar esse hábito maravilhoso dentro da vida dela, ela vai descobrir os nichos dela, vai descobrir os caminhos dela e vai começar a recomendar. Eu vejo muito isso no Instagram, né? No meu Instagram, geralmente eu falo dos livros que eu li, dos livros que eu gostei e tal, e as pessoas devolvem, né? Ah, você já leu tal livro? Leia tal livro. Estimula, né? Estimula. E eu vou aproveitar e te chamar, te convidar agora, nesse minuto, para você sugerir um livro para o mês, para o Clube Felicidade. A gente montou um clube que leva caixas para as pessoas, sempre com um livro, justamente para criar, para desenvolver, para estimular o hábito de leitura, de conhecimento, uma coisa que faça bem, né? Eu vou chamar você para sugerir um livro, tá? Tá bom. Aqui agora? Não, aqui agora não. Tem um tá. tempo. A gente se liga Tá bom. depois. Vamos fazer a Tá surpresa. Oba, Deixa eu oba! perguntar, mas quando você começou a fazer essa seleção, como é que você começou? Você falou, vou fazer esse livro. Você começou de memória? Foi de memória. Ou você é daquelas pessoas bacaninhas, metódicas, que eu acho que são imprescindíveis, que tudo que faz anota no caderninho? Não. Isso foi de memória mesmo. E, na verdade, Bom, é a cara, origem. como é que você conseguiu? A origem do livro, na verdade, é outra, né? Ela não se originou na escrita. Ela começou com um podcast que eu fiz por ocasião da novela Bom Sucesso, né? Esse podcast está no ar, inclusive. Isso é claro, que você era um cara que falava de Tá no livro. G-Show. Meu personagem era um editor de livros, tal, e surgiu a ideia, que as pessoas me viam sempre lendo nos intervalos, entre uma cena e outra, tal. Falaram assim, Fagundes, por que você não fala dos livros que você está lendo? Aí eu falei, mas aí, por mais rápido que eu leia, eu ia ler só 2 ou 3 livros por semana, eu achava que tinha que ser mais livros a serem indicados, mas, de qualquer forma, o podcast começou assim. Eu pensava num tema, então eu pensava assim, eu vou falar sobre livros distópicos, então livros sobre distopia. E aí eu chegava lá no programa e era quase tudo de improviso. E você lembrava? Você não tinha eu deixei fulano de fora que é importantíssimo. Não tinha isso? Lembrava, com certeza eu deixei um monte de gente de fora que são importantíssimas, mas de qualquer forma, eu lembrei de gente muito boa. Então, os que eu lembrava, eu punha lá. Então, os livros distópicos, nossa, eu tenho pelo menos uns 20 para recomendar. Mas até porque a vida é bem distópica, né? Não é? Hoje em dia, então, falar de distopia é falar do nosso presente, né? Da realidade, né? A realidade. Nenhum livro distópico imaginou essa conjunção tão terrível, essa tempestade tão perfeita que nós estamos enfrentando na humanidade. Nenhum livro chegou a isso. Nem o mais futurista, é verdade. Com todas essas conjunções aqui, nenhum deles. Então, uma das coisas que eu me lembro que a gente começou foi a distopia. Eu falei, vamos falar de distopia, porque nós estamos vivendo uma época muito
muito incrível. Mas aí ia surgindo na cabeça, e às vezes surgiam livros que as pessoas falam, de onde você tirou esse livro? Né? Tem livros que a gente não acha nem editados, mas tem que procurar em sebo. Né? Tem alguns livros que as pessoas vão ter dificuldade de achar. Mas é Porque bom que elas sabem que existe, né? E estimula uma pesquisa e talvez um editor a reeditar. Você sabe que eu me lembro que eu era muito assim, tinha muita gente, amigos e tal de fora, que tiravam sarro da minha cara porque eu pagava excesso de bagagem quando eu viajava por causa de livro. E eu nunca paguei excesso de bagagem por causa de roupa, de nada disso, mas de livro, porque livro é pesado, né? Mas eu justamente porque eu comprava livros que eu não achava aqui. Sim. Né? Imagina, eu viajei muito para Portugal, né? E em Portugal ainda tinha a vantagem dos livros serem em português, né? Então, Claro, é verdade. um movimento editorial fantástico, autores maravilhosos. Eu voltava com dezenas de malas, paguei muito excesso de peso por causa de livro. Eu já lancei meus livros em Portugal e tive a honra, a sorte, a bênção de estar entre os mais vendidos. Isso Olha, que lindo, que lindo. assim, eu fiquei muito grata, com muita gratidão ao público português por Sim. né, esse privilégio, porque é uma coisa bem única você conseguir não estar lá, não fazer todo um trabalho que a gente sabe como é complexo, né, um trabalho de lançamento e tudo, e ter essa honra, esse E momento. um público mais acostumado à literatura do que o público brasileiro, né? Um Sem público mais dúvida, focado. um público extraordinário, público extraordinário. E você, com certeza, vai ser muito lido pelos portugueses nesse teu novo livro. Isso é muito Espero bom. que sim, espero que sim. Isso é muito legal. E quando você olha o livro pronto, assim, o que você sente? Me dá vontade de viajar por aqueles livros tudo de novo, porque Olha, realmente é uma coisa tão fantástica. Eu lembro ainda do Borges, que dizia que a melhor fase da vida era quando você começava a reler, né? Porque você já tinha passado pelo primeiro crivo, é já tinha verdade. passado pelo primeiro contato, já tinha amadurecido as coisas que aquele livro tinha proporcionado para você, e você ia redescobrir aquele livro, ia redescobrir aquele autor. E é impressionante como, às vezes, reler, que às vezes parece que é perda de tempo. Você fala assim, ai meu Deus, eu estou relendo, eu já li esse livro, né? Mas Eu não posso é estar não. lendo um livro novo, né? Mas essa coisa do novo, você vai descobrir na releitura. Às vezes, aquele livro que você está relendo, você vai descobrir ele novo para você. Então, a releitura também é uma coisa fantástica. E Muito, eu, com o livro na muito mão, legal. Até aconteceu exatamente isso. Eu falei, eu lembro desse livro, mas ai, como é que era mesmo o final? Eu preciso reler. Então, eu já botei na minha lista os 150 ou mais livros que eu indico. Tem um livro aqui que você vai gostar. É interessante porque eu acho que tem até na releitura você redescobre, como você disse, né? E você já não está na ansiedade, porque na primeira vez que você lê, às vezes você devora com tamanha ansiedade É, é igual sem assim, dúvida. cachorrinho que faz festa, né? Você passa por cima de algumas coisas, mas assim a releitura ela tem uma paz, né? Ela tem um prazer diferente. E a poesia, Sim. por exemplo, que eu gosto muito, eu leio sempre poesia, muita poesia. A poesia Essa então, ela pede releitura, ela pede sim. releituras e releituras e cada vez que você lê tem novos Você ângulos, novas pesca, né? luzes. Você pesca. A leitura é uma pescaria muito rica, né? Você vai pescando. Às vezes, uma frase passou, uma palavra passou por você naquele momento que você não percebeu e você repesca, né? Eu tenho alguns amigos que dizem assim: não, eu não quero ler esse livro, não, porque eu vi o filme, eu já sei o final. E Ah, aí eu não, falo, nada a pelo ver. amor, para com isso. Por favor, tem livros que eu não lembro como termina. Não interessa como termina. Eu quero saber o que aconteceu durante aquele período todo, né? Então tem umas Exatamente. coisas. Você falou um negócio tão importante, eu acho, porque a leitura te dá exatamente a noção daquilo que a felicidade é, né? Que é o trajeto e não o chegar, né? Sim, sem A, dúvida. a, É o a caminho. importância do desfrute de todos os passos,
todos os momentos desse trajeto, né? É o caminho, exatamente. O caminho é que faz a literatura, né? Exatamente o que te levou até lá, né? E essa troca que a literatura te permite, isso tudo que nós estamos falando aqui, é que é o rico, né? E quando você relê, você percebe que você perdeu alguns atalhos, né? Que você perdeu alguns caminhos secundários, alguns caminhos que te levam para outro universo que você não tinha percebido na primeira leitura. Então, é sempre rico, é uma coisa que se renova, né? Fafá, você é daqueles que risca livro? Que Eu põe assim... risco. Eu risco. Isso é um pecado, né? Porque é um livro que... Mas é um É um livro... pecado, mas é um bom pecado. Você sabe, eu tenho livros assim, por exemplo, romance eu não faço isso. Com romance eu não faço isso, mas tem livros que têm muita informação, né? É E verdade. que, infelizmente, o nosso cérebro ele não foi preparado para reter tanta informação assim. Então, a gente sabe, isso é uma infelicidade que eu sofro cada vez que eu leio um livro, que há 24 horas depois que você termina de ler, você esquece 80% do que você leu. Né? Isso é uma pesquisa aí famosa que foi feita e você esquece 80%, mas sobram aqueles 20%. Se você não usa esses 20% na sua vida de alguma forma, ou recontando essa história para alguém, ou usando essa história para você mesmo, ou revivenciando essa história, você vai acabar perdendo mais uns 80% desses 20% aí. Então, você vai ficar com muito pouco daquele livro. Você vai ficar só com uma pequena sensação, né, daquele livro. Então, quando eu pego um livro que tem muita informação e que eu sei que eu vou perder 80% dessa informação 24 horas depois, eu vou grifando o que eu acho que o autor quis dizer a cada página, mas bem resumidamente. De forma que, se eu quiser, eu releio aquele livro só lendo as coisas que eu sublinhei em uma hora, digamos assim. Então, eu vou reprocessando aquilo tudo e juntando nessa sua porcentagem a minúscula quantidade do nosso cérebro que a gente usa, os 5%, né, do todo o nosso sistema cerebral, neural, que a gente utiliza de fato. Imagina se a gente conseguisse expandir isso, e com certeza a leitura um pouquinho expande, e eu a acho gente que faz. conseguisse usar mais, provavelmente a gente lembraria de tudo, né? Lembrar de tudo às vezes não é bom, né? Porque tem umas besteiras que a gente tem que apagar, né? É verdade. Fafá, quando você escolhe um gênero, você tem gênero favorito? Assim, opa, chegou esse livro do quê? Eu tenho assim um monte de obas durante o dia. Oba, chegou o Stephen King. Oba, chegou o Harari. Oba, chegou um livro novo do Sartre. Oba, chegou... Né? Então, descobriram que o cara, quando morreu, deixou um livro e publicaram agora. Oba! Então, eu estou sempre nesse oba. Eu brinco que o gênero que eu gosto é livro bom. Tá certo. É o gênero que eu gosto. Dentro dessa categoria de livro bom, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tenho curiosidade suficiente para qualquer assunto. Eu gosto de qualquer coisa, e principalmente aqueles assuntos sobre os quais eu não sei nada. Então, isso aí, e são muitos, né? Porque a gente Tá não bom. sabe. Mas A nessa gente não altura são sabe menos, muita tanto coisa. você leu, né? Quer dizer que se você é mega eclético, assim, Mega, pode mega, tudo. mega, Uhum. mega. Gosto mesmo, gosto mesmo. Gosto também. E eu lembro, assim, eu acho que a grande paz, né? Eu acho que a gente teve uns momentos, a gente conviveu juntos em trabalhos e tudo, a gente teve uns momentos assim. Eu acho que a grande coisa boa de uma relação é quando duas pessoas conseguem ficar juntas em silêncio, cada uma lendo. Sim. O silêncio é uma prova de boa relação, né? Ficar bem em silêncio, né? Ficar bem em Agora, silêncio e desfrutando do seu livro, e se precisar amanhã falar alguma coisa dele, fala um com o outro ou não fala. Essa ideia para você de o que é uma boa relação para você, além da relação de livro, a relação amorosa, o que é uma boa relação para você? é bom, primeiro você ser capaz de ter compaixão, né?
A gente falou de empatia, eu gosto mais da compaixão. A empatia faz você sofrer junto com o outro. A compaixão, você não precisa sofrer junto com o outro. Você precisa só entender o sofrimento do outro, né? Então, se você é capaz de entender o sofrimento do outro, você é capaz de entender a alegria do outro, você é capaz de entender a ansiedade do outro, você é capaz de se colocar no lugar do outro. E eu acho que é muito importante você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro para qualquer tipo de relação. A amizade, o coleguismo, a paixão, o amor, qualquer tipo de relação, se você é capaz de, como diz o americano, vestir o sapato do outro, se colocar no sapato do outro, você já estabelece um belo primeiro passo para que as coisas deem certo. Eu acho que no convívio, então, a partir daí só tem lucro, né? Se você tem compaixão pelo outro, se você é capaz de entender o que o outro está vivenciando, você está tocando no outro, né? E essa coisa assim, as relações, né? As relações de afeto, as relações de amor, para você troca essas leituras, você tem esse hábito de conversar sobre isso? Ou agora que você está colocando num livro e é só... Não, eu sempre tive essa... Eu tenho até um costume que às vezes me sai um pouco caro, mas eu continuo mantendo, e quando eu gosto muito, muito de um livro, eu volto à livraria e compro 10, 15 volumes para dar de presente para os meus amigos. Isso é Porque eu muito bom. quero que eles participem dessa felicidade que eu tive ao ler aquele livro, e depois eu quero telefonar para eles para saber o que eles acharam, quero trocar ideias sobre aquele momento que eles vivenciaram igual ao meu, ou que não foi igual ao meu, mas de qualquer forma eu tenho esse prazer há muito, muito tempo. Eu gosto de presentear com livros, gosto de saber que eu acertei, porque é difícil você dar livro para uma pessoa, né? Você tem que realmente conhecer muito essa pessoa, o gosto dessa pessoa, o gosto de leitura dessa pessoa, mas às vezes você não conhece, não sabe e acerta, né? Você dá um livro para a pessoa e muda a vida da pessoa, e a pessoa fala: ah, meu Deus, que maravilha esse livro, e isso me dá muito prazer, sempre me deu muito prazer. É verdade, tem esse barato, né, de descobrir é o desconhecido, né? Você entrar num território desconhecido é um grande desafio, requer uma certa coragem para muita gente, mas é um prazer supremo, né? De Sem você dúvida. tateando uma coisa desconhecida, né? É uma Nossa, aventura, é uma grande aventura. uma aventura maravilhosa, uma aventura infinita e maravilhosa, né? Realmente é muito bom. E Fafá, quando você não lê, você fica assim, meio que nem Eu aquela tenho pessoa tremores. que Eu está tenho faltando, a síndrome é da o viciado, abstinência. aquele viciado, o addicted, o Me dá um viciado. problema. Começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Ah, estou há 2 dias, 3 dias sem pegar um livro. Eu fico Te dá uma realmente... abstinência do livro. Eu fico muito mal, eu gosto de saber que eu estou crescendo, porque o livro também te traz um crescimento, né? Você ter contato com um pensamento diferente do seu é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Eu tenho discutido muito isso com os meus amigos, que a internet, de uma certa forma, ela criou uma distopia, que é a de você viver num mundo onde todo mundo pensa igual a você. Isso, para mim, é uma distopia. Você Não, viver sem num dúvida. A mundo... internet também dá muito texto como se fosse de um autor que jamais escreveria aquele texto, né? Também, né? Não, além das fakes, né? Além das falsas informações e das informações caluniosas que a internet propicia, porque você não tem nenhuma checagem daquilo ali e nem quer ter, não é esse o objetivo desse aparelho, mas ele cria aqueles pequenos mundos onde você acha que você está protegido porque as pessoas pensam igual a você e ao contrário. Aí é que você está desprotegido, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo no mundo, porque você nunca viu alguém pensando diferente daquilo. Então,
Para mim, ter contato com a literatura é exatamente ter contato com um pensamento diferente do meu, que me faça crescer, que me faça abrir portas que eu não sabia nem que estavam fechadas, né? Então, a literatura me traz isso. Se eu fico 2 ou 3 dias sem a possibilidade de crescimento, me dá um tremor nas mãos mesmo, eu fico mal. Mas então, esse livro, eu acho esse livro um livro essencial, né? Um livro muito, muito bom para quem quer começar, para quem já está no meio da estrada, para quem em qualquer circunstância ele é um livro legal, porque é um livro que uma pessoa que é tão dedicada, tão devota da leitura, se deu ao trabalho, porque eu imagino que tenha sido um bom trabalho, bem insano fazer isso, né? De catalogar, de colocar à disposição, de compartilhar, como você está dizendo, livros que você tem o desejo de distribuir, enfim. É como se você estivesse com esse livro dando um monte de livros para os seus amigos, os seus Com leitores. certeza, com Não é? certeza. E é engraçado isso, porque a gente sabe que na Idade Média, por exemplo, até 1500, mais para frente ainda, um homem que tivesse uma vasta biblioteca, ele teria 150 volumes nessa biblioteca, É né? verdade. Esse livro que a gente está falando, que tem um livro aqui que você vai gostar, ele indica 150 livros. Então, ele indica uma biblioteca de um homem do século XVI, né? Muito legal. Então, aqui tem um livro que você vai gostar, lançamento agora, né, da Sextante. Fagundes lança o seu, abre as portas de livros que ele leu maravilhosos. E você já escreveu para teatro, você é um grande leitor, portanto, um grande coautor de todos esses caras que você descreve e tudo que você já leu e fez. Você já pensou agora em escrever um livro assim, como um desses aí? Não, você sabe, eu acho até que eu curtiria muito. Eu acho que seria uma coisa muito gostosa, porque é um poder, né, que o autor tem, eu acho isso fascinante, né, de criar universos, criar vidas, né, e envolver as pessoas nesse universo. Eu acho que eu ia curtir muito, mas eu sempre gostei muito e me envolvi muito com a minha carreira, né? Ser ator, né? Ser ator para mim sempre esteve à frente de tudo, mesmo quando eu escrevi para teatro, mesmo quando eu dirigi peças teatrais, mesmo quando eu produzi mais de 40 peças de teatro, era sempre Eu fiz uma voltado. delas, inclusive, né? Você fez uma, meu Deus, que saudade, que coisa linda, Cyrano de Bergerac, para quem não sabe, Bruna era a Roxane, a maravilhosa Roxane, e era um Flávio Augusto, espetáculo. uma delícia, O Flávio Rangel, um elenco né? extraordinário. Maravilhoso. Realmente foi um acontecimento aquele espetáculo, mas mesmo a produção de um espetáculo como aquele, por exemplo, dentro de uma companhia, que eu tinha uma companhia na época, a Companhia Estado de Repertório, mas mesmo esse tipo de trabalho, que era um trabalho monstruoso de É, produção, a peça uau, tinha 36 atores em cena, tinha 24 técnicos, era um negócio uma monstruoso loucura. aquilo ali. Era sempre voltado para o meu trabalho de ator, ou seja, era sempre no sentido de criar condições para que o meu trabalho de ator pudesse sobreviver da forma que eu queria. Então, eu teria que parar com tudo isso para me dedicar à escrita, porque eu sei que a escrita É, exige, você mais do que ninguém pode responder, pode falar sobre isso, exige uma dedicação, exige uma vida, né? E eu sinto que ainda não tenho essa vida para dar para a literatura. mas fica esse livro espetacular aqui que você está lançando. Vamos dizer para o público mais uma vez para eles buscarem esse livro na editora Sextante. A Fala aí. partir de 4 de dezembro. A partir de 4 de dezembro já estará nas livrarias. Tem um livro aqui que você vai gostar. Eu estou com a foto da capa, sou eu ali lendo o livro na biblioteca. E eu tenho certeza que qualquer pessoa, quem já leu, quem não leu, quem tem o hábito de leitura, quem não tem, qualquer pessoa vai ter um livro ali que vai gostar. Então, esse livro, gente, vocês vão gostar. Muito, muito obrigada, Fafá. Chegamos no Olha final. ali.
Olha, eu que agradeço ficar 1 hora aqui olhando para você. É um presente que caiu dos céus, viu? Oh, que gostoso. Beijo. Obrigada, meu amor. Muito, muito obrigada. Obrigada por você ser quem você é, por esse tudo que você faz e fez, e por esse livro lindo que você está mandando para todos nós. E eu quero o meu, rapidinho. Beijo no Gente, muito, Richelle e no muito Tim. obrigada para todos vocês que estão aqui compartilhando, mandando recados, comentários. Super beijo. Não dá para não gostar, né? Tchau, amores. Tchau, Tchau, querido. papá.